para falar do Brasil, eu acho importante falar um pouco numa mirada um pouco mais ampla, não é? Quer dizer, há efetivamente nos últimos 20 ou 30 anos, uma mudança muito grande, digamos, no panorama da ciência no mundo. Isso decorre, no meu ponto de vista, de mais de uma variável, de mais de um aspecto. Mas a questão mais importante é uma mudança no padrão produtivo da indústria no mundo. Isto é, a indústria no mundo, em alguns setores, e saúde é um deles, não é? Ela se modificou de uma maneira importante no sentido de incorporar uma quantidade imensa de conhecimento científico para embasar inovações tecnológicas, não é? Então, esse é a pedra, né, que move essa mudança toda do parque de pesquisa. Na medida em que os produtos, não é, eles incorporam uma quantidade imensa de conhecimento científico, o que não existia há 100 anos atrás, ou existia em grau muito menor, isso faz com que o processo produtivo nas indústrias demande conhecimento científico daqueles que estão produzindo conhecimento científico novo. Em dois grandes campos isso é absolutamente claro, nítido e muito intenso. Num deles é o campo da tecnologia das informações, chamados TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação, que gera essa quantidade de equipamentos, de iPods, iPads, de tablets, etc, etc. E o outro um campo importante, é saúde. Quer dizer, o desenvolvimento, não é, do chamado complexo industrial da saúde, através de novos produtos, medicamentos, vacinas, equipamentos de saúde, na área de imagem, por exemplo, os tomógrafos computarizados, as ressonâncias, os PETs, etc., vacinas, não é? Isso tudo cada vez mais incorpora conhecimento científico num grau nunca antes existente, né? Então, o que modula, na minha opinião, essa mudança no padrão da pesquisa é a demanda da produção industrial. Então, esse, digamos, é o panorama geral. Bem, o que acontece naqueles países que se industrializaram mais precocemente, os países centrais? Não é? Essa indústria, que é uma indústria já madura, e é uma indústria que, sem a capacidade de inovar, ela vai fenecer, ou feneceria, ela morreria, ou se enfraqueceria, ela, ao longo do tempo, construiu pontes, ligações extremamente importantes com o mundo do conhecimento. Não apenas em contato com os grupos de pesquisa nas universidades e nos institutos de pesquisa, mas ela própria montando os seus laboratórios, os seus grupos de pesquisa in-house, dentro das próprias companhias. Isso acontece fundamentalmente nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e, mais recentemente, na Coreia do Sul e, até certo ponto, na China e, em alguns setores, na Índia e assim por diante. Bom, esses países, eles são considerados países que têm um sistema nacional de inovação maduro, não é? Outros países, como o Brasil, por exemplo, que tem uma industrialização mais recente e, além disso, um padrão de industrialização que se desenvolveu segundo dois vetores, um de associação com matrizes de empresas estrangeiras e dois, uma subordinação a estas matrizes. Este panorama, este padrão de industrialização no Brasil fez com que estas pontes, não é, entre a indústria e o mundo do conhecimento novo não se estabelecessem de uma forma tão, digamos, intensa, tão articulada como houve naqueles países centrais, nos países com sistemas de inovação maduros. Essa é a grande diferença entre um país como o Brasil, não é, que construiu um parque científico e de pesquisa científica e tecnológica muito interessante, não é, e os países onde esse parque se constituiu, digamos, numa articulação
mais forte com, digamos, o chamado setor produtivo. Então, essa é a grande diferença. Então, por exemplo, quando a gente pega, digamos, o padrão de financiamento da atividade de pesquisa e desenvolvimento, não é? No mundo, nos países que têm sistemas de inovação maduros, onde essas pontes foram estabelecidas de maneira mais adequada, não é, mais forte, mais intensa, a maior parte dos investimentos vem do setor privado, não é? E o Estado participa com uma parte menor. No setor de saúde, por exemplo, da pesquisa em saúde, notar, aliás, que a pesquisa em saúde, tirando a pesquisa militar, não é, ele a pesquisa e desenvolvimento em saúde aquele segmento que movimenta a maior quantidade de recursos financeiros. Não é? Deve estar, hoje em dia, em torno a uns 200 bilhões de dólares no mundo inteiro para pesquisa e desenvolvimento no campo de saúde humana. Não é? Desses 200 bilhões, mais de 50% claramente vem do setor privado, das indústrias farmacêuticas, de equipamentos, etc., etc. E uma parte pouco menor vem do Estado e uma parte bem menor da filantropia. Não é? São as três grandes fontes de recursos de financiamento. Bom, então, dado este panorama geral, quer dizer, se a variável fundamental, se o que mudou na essência foi o padrão da produção, isto é que engendrou mudanças no padrão da produção de conhecimento, no campo da saúde e também em alguns outros campos, não vamos ficar no campo da saúde, houve também mudanças, revoluções importantes no campo dessa produção de conhecimento. Não é? Se a gente pensar que foi em 1953, e a gente vai usar essa data como uma data símbolo, não é? Foi o ano em que foi descoberta a estrutura do DNA, não é? por 4 pesquisadores, né, na Europa, Watson, Crick, Wilkins e Rosalind, que foi a quarta, que não ganhou um prêmio Nobel, os outros 3 ganharam um prêmio Nobel por causa disso. A gente vai ver que houve uma revolução na compreensão da biologia, uma revolução na compreensão digamos, do funcionamento do corpo humano, dos organismos, da vida de uma maneira geral, dos mecanismos biológicos da vida. Esta mudança, não é, de paradigma científico, digamos assim, que hoje, por exemplo, já inclusive abre portas para um novo paradigma de cuidado à saúde, que é a medicina regenerativa, cujo exemplo mais evidente são as pesquisas com células-tronco. Mas toda esta revolução, pelo lado do conhecimento, também modificou inteiramente o panorama da pesquisa. Então foi, por um lado, a produção industrial querendo insumos de conhecimento para a inovação, e, por outro lado, pelo lado da oferta de conhecimento, não é? A investigação biomédica, em particular, não é? No campo da biologia molecular, não é? Da engenharia genética, como se costumou dizer durante um tempo, isso fez com que esse panorama se movimentasse no sentido de investigação que fornecesse resultados os mais rápidos possíveis para a indústria, para a produção. Bom, o que acontece também no Brasil? Do ponto de vista histórico, não é? Nós tivemos o Parque Científico Brasileiro, ele foi constituído em 2 ondas, não é? Uma onda, e é possível que estejamos agora vivendo uma terceira, mas ainda é cedo para dizer. A primeira onda foi aí no finalzinho dos anos 40 e no começo da década de 50 do século passado, quando foram criados o CNPq, a CAPES, foi constituído o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas aqui no Rio de Janeiro, não é? A ideia da FAPESP também foi no final dos anos 40. Quer dizer, aí então foi a primeira iniciativa organizada de uma pesquisa como uma questão, digamos, de governo, não é? Essa foi a primeira. E a segunda foram nos anos 70,
não é? Em parte dos anos 70, houve uma iniciativa importante, tínhamos um governo militar, uma ditadura militar, que promoveu a ideia do desenvolvimento industrial brasileiro com uma quantidade maior de conhecimento vindo da pesquisa, né? E isto foi feito na medida em que se constituiu, principalmente a partir de 1971, 72, um instrumento financeiro de fomento extremamente potente, que foi o Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nesse interregno, cabe também lembrar que em 1962, a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, começou a funcionar efetivamente. Ela foi pensada, imaginada em 1947, 48, mas ela começou a funcionar efetivamente em 62. Ela também foi uma ferramenta importante, mas para São Paulo, não para o país. Então, essas duas ondas criaram o Parque Científico Brasileiro. Nos últimos anos, nesses últimos 10 anos, não é? A sensação que se tem é que houve um fortalecimento muito grande dos mecanismos de financiamento, houve uma reinvenção, digamos assim, talvez não seja uma reinvenção, mas houve um fortalecimento muito importante das universidades públicas, particularmente do campo federal, não é? Das universidades federais, e isso faz com que se possa ensejar, caso isso dure mais alguns anos, que isso se constitua como uma terceira onda, no sentido de consolidação desse parque científico, aí já numa perspectiva nova, com maiores ligações com as empresas, com o processo produtivo, enfim, numa palavra, se dura mais alguns anos, se pode ensejar que o Sistema Nacional de Inovação no Brasil, ele entre numa etapa de amadurecimento, aquilo que os especialistas chamam de catching up, para usar uma expressão em inglês, uma expressão técnica da economia, da tecnologia. Não é? Então, quer dizer, esse é o panorama. Hoje, o que a gente tem? A capacidade instalada de pesquisa no Brasil, a fonte de informação, a melhor que a gente tem, é o Diretório dos Grupos de Pesquisa, do CNPq. Não é? E o último censo para o qual há dados publicados do Diretório é de 2010. Não é? Nós temos aí em torno de 25 mil grupos de pesquisa de todas as áreas. Nesse panorama, a área de saúde humana, ou o campo, melhor dizendo, de saúde humana, é o campo mais importante, porque nós não temos no Brasil uma pesquisa no campo de defesa grande, militar muito grande. Então, mais ou menos entre 20% e 25% de todo esse esforço de pesquisa, expresso nesses 25 mil grupos, ou cerca de 25 mil grupos, tem ao menos uma linha de pesquisa que é vinculada à saúde humana. Não é? Então, esse é o, digamos, o desenho geral. Esses 25 mil grupos, eles têm alguma coisa como 130 mil investigadores. A maior parte deles com titulação doutoral. Então, quer dizer, para responder a sua questão, o panorama geral é esse, e essas foram, no meu ponto de vista, as razões que fizeram com que houvesse esse deslocamento, não é, da pesquisa científica em direção à criação de produtos e processos novos capazes de resolver problemas da população ou das populações. Em termos de incentivos, o que mudou nos últimos anos para que o público leigo possa perceber uma mudança realmente nesse panorama da pesquisa brasileira? Esse processo de fortalecimento, ele tem dois pratos, como se fosse uma balança. Quer dizer, o prato bom é o prato que efetivamente fortaleceu as universidades. Foram criadas inúmeras universidades, foi criada uma quantidade importante de institutos técnicos, né, de formação tecnológica. Isso é extremamente importante. Mas esse crescimento, esse fortalecimento revelou ou agudizou problemas extremamente importantes, que é o crescente engessamento, não é, institucional do setor público no Brasil. As questões burocráticas, os mecanismos de controle
não é? Eles fazem de uma maneira geral com que se torne cada vez mais difícil, não é? Você usufruir em termos de atividade de pesquisa desse fortalecimento geral da instituição, em termos de número de docentes, número de pesquisadores, número de alunos, evidentemente, número de instituições novas que foram criadas. Essa eu acho que é a grande contradição que a gente vive hoje em termos de pesquisa no Brasil. Não é? Se fortaleceu, as instituições foram fortalecidas, no entanto, os mecanismos para a gestão, não é? Para o metabolismo dessas instituições, para que elas funcionem, estão cada vez mais arcaicos, cada vez mais rígidos, não é? E que, ao invés de controlar positivamente, imobilizam o trabalho das universidades. Não é? Então, pode trazer um exemplo disso? Dou um exemplo extremamente concreto, não é? Aqui na nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro. Há cerca de 3 meses, ou 4 meses, ou 5 meses atrás, não sei, não me lembro bem, houve uma acusação bombástica no jornal de que o ex-reitor, o falecido professor Aloysio Teixeira, teria desviado 50 milhões de reais porque, com a Fundação José Bonifácio, que é a fundação de apoio às atividades da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Houve manchetes, houve escândalo, a televisão, num programa de grande audiência, aos domingos, fez a denúncia. Bem, ao final se vê que o próprio governo não encontrou nenhum tipo de dolo em 50 milhões ou coisa que o valha, isso simplesmente não aconteceu. Agora, a relação que os órgãos de controle têm, por exemplo, com as fundações de apoio, todas as universidades hoje públicas têm fundações de apoio, uma ou mais de uma em cada instituição. É uma relação de extrema desconfiança, não é? E se não fossem as fundações de apoio, não é? Talvez, eu insisto, se a autonomia da universidade fosse tivesse sido efetivamente implantada no país, talvez não se precisasse de fundações de apoio. As fundações de apoio aconteceram exatamente porque a autonomia que é garantida pela Constituição não foi adequadamente regulamentada. Então as fundações apareceram para resolver um problema. E hoje o olhar do governo para essas fundações, não é um olhar como se estivesse olhando para marginais, para gente que está lá para corrupção, coisa que o valha. Isso não ocorre só nas universidades, isso ocorre também nos institutos de pesquisa, não é? Eu acredito que não seja, digamos, simples numa organização, por exemplo, como a Fundação Oswaldo Cruz, as relações com a Fiotec, da Fiotec, que é a fundação de apoio correspondente da Fiocruz, com esses órgãos de controle. É tudo cada vez mais amarrado. Isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. E isto acaba impactando no fazer pesquisa. Como é que funciona isso?